vídeo de hoje nós vamos aprender como utilizar o comando while. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal. Nós temos vídeos toda segunda, quarta e sexta, a partir das 17 horas, certo? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o comando de repetição, né? Que é a repetição condicional, que é o while e o do while, certo? Então, a repetição condicional, como o nome já diz, ela é uma repetição que depende de uma condição. Então, ela vai repetir enquanto a condição for verdade, certo? Então, nós temos duas formas de usar o while, que é usando aqui nesse modelo, né, que é o while, entre parênteses a gente coloca a condição, e dentro aqui das chaves a gente coloca o nosso bloco de código, né? Vou chamar de bloco de código, que a gente vai utilizar na repetição. Então, por exemplo, eu quero repetir um determinado comando. Então, eu vou colocar dentro do while e passar aqui a minha condição de repetição. O que significa a condição de repetição? É a condição na qual o while vai repetir, ou melhor, o while só vai repetir enquanto a condição for verdade. E o que seria isso? A condição de repetição, certo? E aí a gente também tem a condição de parada, que é a condição que o while vai parar de repetir, certo? Então, a gente tem a condição de parada, que vai ser a condição onde o while vai parar de repetir, e temos a condição de repetição, que é a condição que faz o while repetir, certo? O while, como a gente falou, depende de uma condição, e essa condição ela tem que ser verdade, certo? Ela tem que ser verdade para que a repetição aconteça, para que esse bloco de código aqui seja executado, certo? Então, mais uma vez, esses comandos, tanto o while quanto do while, só vai executar enquanto a condição for verdadeira. A diferença entre o while e o do while é que o while ele vai testar primeiro a condição para poder executar. Então, se a condição de cara já for falsa, a gente não vai poder executar esse bloco de códigos nem uma vez, certo? Mais uma vez, se a condição aqui for falsa, o bloco de códigos não vai ser executado de cara, na primeira tentativa, certo? E aí a gente tem o do while, que é a condição ou melhor, que é quando a repetição vai acontecer pelo menos uma vez, certo? Então, ele vai dizer, repita, ou melhor, execute isso aqui e depois teste, certo? Então, aqui ele vai faça aqui o que o bloco de código está pedindo e depois ele vai testar se a condição é verdadeira. Isso pode funcionar para variáveis que a gente quer utilizar dentro da repetição. Sei lá, a gente precisa pedir vários números. E aí, esse número ele é um número que pertence à condição de repetição. Então, a gente normalmente utiliza o do while, que é mais fácil a aplicação porque ele executa uma vez antes de testar a condição, certo? Então, se a condição for falsa, se a condição de repetição iniciar falsa, ele vai executar pelo menos uma vez, certo? Então, a diferença entre os dois é que um não executa, né, nenhuma vez antes de testar, ele testa primeiro para poder executar, e o do while executa primeiro para poder testar, certo? Então, vamos ao exemplo. Receba vários números positivos e imprima o quadrado se for um número par e o dobro se for um número ímpar. Seu programa deve parar de receber números quando o valor 0 for digitado, certo? Eu coloquei aqui, digite
receba vários números positivos. O que queria dizer que esse número deveria ser positivo. Então, aqui pode ser quando o valor maior, ou melhor, quando o valor menor ou igual a 0 for digitado, certo? Para ficar melhor aqui a parte de lógica do programa, certo? Não tem lógica a gente pedir para fazer um programa que só recebe números positivos se a condição de repetição, ou melhor, se a condição de parada aqui for só igual a 0, né? Então, vamos fazer esse programa aqui para a gente ver como funciona na prática. Então, nós vamos receber vários números positivos. Primeiro, nós vamos fazer a estrutura do código, qual a gente quer que repita, e aí a gente vai decidir qual dos dois comandos, né, se é o while ou do while, a gente vai utilizar. Então, ele está pedindo, receba vários números, né, e imprima ao quadrado se for par e o dobro se for ímpar. Como que a gente sabe se o número é par? A gente sabe se o número é par se o número resto da divisão por 2 for igual a 0. Isso vai acontecer para qualquer número que a gente queira saber se é divisível por outro. Então, a gente pega o número, calcula o resto da divisão pelo outro número e se ele for igual a 0, a gente tem um número divisível por outro, certo? Nesse caso, a gente tem que o número par, ele sempre vai ser divisível por 2, né, obrigatoriamente. Então, aqui a gente coloca número, resto da divisão por 2, igual a 0. Isso quer dizer que o número é par. Então, se o número for par, nós vamos calcular aqui o quadrado dele. Então, nós vamos utilizar a biblioteca MET e vamos mostrar aqui o alert mostrando o número ao quadrado. Então, a gente pode fazer um joguinho aqui, colocar um textinho aqui. Vou juntar num, concateno. Vou colocar aqui o elevado, né? Para a gente poder entender que é elevado. Ou eu já coloco o quadrado aqui, que eu acho que também dá certo. E aí, vou colocar aqui mais um sinal de mais para concatenar com o valor do resultado aqui. Que vai ser o match.poll num,2. Primeiro eu passo aqui o número que eu quero, que é a minha base, e depois eu passo o expoente, certo? E aqui ponto e vírgula. Ok, se não a gente tem certeza de que é ímpar. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui com o alert para o dobro do número. Então, aqui a gente vai multiplicar por 2. Então, aqui a gente vai só corrigir essa parte aqui, né? Para ficar tudo certinho. E aqui eu vou colocar num vezes 2, que é o dobro, né? Num vezes 2 é igual a... Aí aqui eu coloco o cálculo, que é num vezes 2. Certo? Então, essa parte aqui do cálculo, eu acredito que, se vocês assistiram todos os vídeos que eu tenho aqui na playlist, vocês não vão ter dúvida mais nessa parte de operações, certo? Se você não assistiu ainda os vídeos da playlist, se você é novo aqui no canal, eu peço que você se inscreva e assista os vídeos da playlist de exercícios resolvidos em lógica de programação, que está aqui embaixo na descrição, certo? Então, aqui a gente tem já os dois alertas que nós queremos mostrar. Essa variável num, nós não estamos recebendo, então nós vamos receber ela aqui em cima. Var num, como o número é um valor numérico, então nós vamos colocar aqui number, para dizer que nós estamos lendo com o prompt o valor numérico. E aqui digite um número, certo? Isso aqui é um código básico para a gente poder saber se o número é par ou se o número é ímpar. E aí nós vamos calcular. Se nós executarmos do jeito que está aqui, o programa vai estar funcionando. Nós vamos digitar o número 2, que é o número par, e ele vai mostrar 2 ao quadrado é 4. E se nós digitarmos o número 5,
que é um número ímpar, ele vai mostrar 5 vezes 2 é igual a 10. Para poder separar o x aqui, a gente só dá um espaço aqui antes do x, certo? Então aqui deu um espaço, vou executar de novo, digitar o 5 novamente, e aí aqui a gente já tem a nossa saída bonitinha, certo? Agora a gente quer implementar a repetição desse código, então a gente quer repetir ele várias vezes até que o número que seja digitado aqui for igual a 0. Então veja, esse número ele vai ser repetido, essa variável num, ela vai ser repetida várias vezes. E nós precisamos dessa variável porque nós vamos verificar se ela é diferente de 0 ou se ela é maior ou igual a 0. Se ela é maior que 0, na verdade, nós vamos verificar se ela é maior que 0 para poder saber se nós vamos repetir novamente ou não. Então, será que nós vamos receber essa variável antes e depois chamar o while e depois chamar essa variável de novo? Pense na lógica do programa. Dê em pausa nesse momento e pense na lógica do programa. Qual seria a lógica? Nós iríamos receber um número, iniciar a repetição, porque nós precisamos passar a condição que vai estar utilizando esse número, né? E a gente vai pedir um novo número dentro da repetição, porque esse código aqui vai ser o código que vai ser repetido, certo? Então, qual seria a lógica mais fácil para a gente poder utilizar esse código do jeito que está aqui, certo? Então, pausou aí, voltamos. Agora, nós vamos fazer aqui usando o comando do while, para a gente poder ver o que acontece, né? Então, a gente vai colocar aqui do abre chaves, fecho lá no final do meu código. Vou dar só um tab aqui para organizar o código, ficar mais visível. Ok. Agora, a gente coloca o while aqui embaixo com a condição de repetição. Qual é a condição de repetição? É uma condição contrária à condição de parada. Então, nós temos que a condição de parada é quando o valor for menor ou igual a 0. Né? Então, aqui a condição de repetição vai ser num maior que 0. Né? Porque caso contrário, não é para repetir. Ok? Então, se o número for igual a 0 ou menor que 0, esse número, ou melhor, essa repetição vai ser finalizada. Certo? Então, a gente vai executar agora para visualizar aqui o nosso, digite um número, vou executar de novo aqui só para a gente ver, digite um número, vou digitar aqui o número 3, executou, pediu para me digitar novamente, porque vai entrar no loop até que eu digite um número negativo ou igual a 0. Então, vou digitar 4, novamente, vou digitar 7, agora eu vou digitar menos 1. Parou. Só que veja, ele ainda executou o programa. Por quê? Porque a gente não tem uma verificação no início do programa para poder chamar. A gente recebeu esse número aqui, certo? Nós recebemos o número menos 1. Ele executou todo esse programa aqui para depois testar, certo? Então, ele vai fazer isso tudo aqui primeiro para depois testar. O que isso daria um pouco mais de trabalho, né? Porque a gente não quer que o número seja considerado, a gente não quer que execute aqui o programa para o número menos 1. A gente quer que esse número não seja considerado. Então, o que poderia fazer para solucionar esse problema? Nós poderíamos colocar um if aqui, né? Se o número for par e diferente, né? Repetir aqui essa condição e maior do que e num maior do que 0, certo? Esse vídeo vai ficar um pouco longo mesmo porque é realmente um tutorial, certo, gente? Então, se vocês não tiverem, né, com muito tempo, deixem o vídeo salvo aí para vocês assistirem depois com mais calma.
tá bom? Porque é um vídeo realmente de explicação de como utilizar o comando, de como consertar os problemas que podem aparecer. Então aqui a gente tem uma forma de consertar o problema, porém o else que a gente está utilizando aqui, ele vai servir para um caso contrário. Então isso aqui vai acontecer se a gente não tiver um número maior ou igual a zero, porque a gente está colocando aqui, né, condições que devem ser executadas ao mesmo tempo, certo? Então, essa forma não seria a forma mais ideal para fazer. Outra coisa que pode vir na ideia, né, a gente fazer um if geral aqui, verificando essa condição, né, e aí somente se essa condição for verdade, a gente executa o restante do código. Mas vejam, eu estou utilizando a mesma condição que está aqui, estou utilizando essa mesma condição aqui, certo? Então, fica um pouco redundante, mas existem necessidades que isso pode acontecer e realmente vai ser a única forma de você resolver o problema. Por quê? Porque você vai precisar testar isso no meio do seu código. E o while, ele não faz isso, certo, gente? Ele não faz isso. Ele só vai testar a condição aqui no do while no final do código, depois da última linha. Então, se você precisar testar, precisar se certificar de que aquele número é diferente ou maior do que zero, ou maior do que qualquer outro número que venha a ser a sua condição de repetição ou a condição de parada, você vai precisar testar aqui no meio do código, certo? Não tem saída em alguns casos. Nesse caso aqui, tem saída. A gente vai utilizar o while, certo? A gente vai utilizar o while. E nós vamos receber o primeiro número no início do programa. Então, aqui a gente vai receber o primeiro número antes de executar o while. Por quê? Eu preciso que essa condição aqui seja testada. Então, como ela vai testar primeiro, eu vou precisar receber o primeiro número aqui em cima. E aí eu faço todo o processo que eu tenho que fazer com o meu número que eu recebi e vou pedir um novo número. Vejam que eu estou pedindo um novo número aqui no final do meu programa, certo? Estou pedindo um novo número aqui no final do meu programa. Então, esse número ele não vai ser considerado para nada, se esse número for um número que a gente não quer. Então, essa é uma forma ótima de nós resolvermos esse problema que nós tínhamos aqui, certo? Que foi considerado o -1, que não era para ter sido considerado. Então, nesse caso, a gente pediu um número antes de iniciar a repetição. Iniciamos a repetição com uma condição verdadeira. Caso o usuário digite 0 ou um número negativo, não vai executar aqui o while, porque ele só vai executar se a condição for verdade, né? Não é igual ao do while, que executa primeiro para poder executar, ou melhor, que executa primeiro para poder testar, não é igual ao do while. Ele vai precisar aqui que a condição seja verdade para o while poder executar o código que está aqui dentro. Então, como a gente pediu um número aqui no início, não tem sentido pedir outro número, porque nós íamos perder essa entrada que nós tivemos aqui. Então, o mais fácil nós já temos um número válido aqui, porque já passou aqui na minha verificação. Então, eu vou processar esse número, vou fazer o que eu tenho que fazer com ele, e depois eu vou pedir um novo número. Depois eu vou retornar a minha repetição. Se eu não colocar essa parte aqui do meu código, que é atualizar a variável que eu estou utilizando na minha repetição, se eu não fizer isso, não vai haver uma repetição, e sim um loop. Por quê? A variável número, ela vai permanecer com o mesmo valor. Então, isso faz com que a gente execute esse código infinitamente. O nosso programa vai travar, o nosso computador vai travar. É um desastre. Então, é bom você ter atenção sempre à parte da condição de repetição que você tem que colocar
contrária à condição de parada. Então, em alguns exemplos, vai vir a condição de parada, como foi nesse caso, né? O seu programa deve parar, ou deve encerrar, ou qualquer sinônimo de parar, né? Quando o valor for menor ou igual a zero. Então, aqui a gente tem a condição de parada, né? Então, às vezes, o exemplo vem, seu programa deve repetir enquanto o número zero não for digitado, né? Então, a gente tem que saber interpretar os exemplos quando a gente for utilizar uma repetição, principalmente, porque na repetição condicional e na repetição contada também, a gente tem esse problema de entrar em loop, caso a gente não deixe amarradinho essa parte de repetição, né? Que é a condição de repetição e o argumento aqui que vai fazer com que essa repetição continue modificando aqui o valor da variável nu, que é a variável que nós estamos utilizando aqui na condição de comparação, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou executar aqui, que eu já ia esquecendo, né? Vou digitar aqui o número 4 para a gente ver que vai funcionar. Vou digitar o número 6, que também é par. Vou digitar o número 7 e vou digitar o número 0. E aí, ele não executa mais. O 0 apareceu aqui, mas isso não foi considerado. Não tem nenhum comando aqui que mostra o valor 0. Então, nós vamos executar novamente. Eu vou digitar 0 de cara, não vai acontecer mais nada. E vou digitar um valor negativo, menos 3, também não vai acontecer nada, certo? Porque o while ele só vai ser executado se a condição que nós passamos aqui for verdade, certo? Então, mais uma vez eu agradeço vocês terem ficado até aqui, né? Por terem assistido. Esse vídeo foi feito com muito carinho, para que vocês consigam entender como funciona o comando while. Certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!